Acho que já estou ao vivo. Aê, Camila. Vamos esperar o pessoal entrar. Peguei todo mundo de surpresa nessa live. Foi algo muito do coração, assim. Uma vontade muito grande de compartilhar histórias, vivências. E aí a gente vai compartilhar hoje um assunto muito legal, que foram os erros que eu cometi assim que eu me formei. E compartilhar com todo mundo, principalmente para quem é da odonto, para quem está se formando, para quem acabou de se formar e está cheio de angústias, de medos, de anseios. Eu sei muito bem como é essa sensação e vai ser muito bom compartilhar isso com vocês, certo? Eu vou esperar acho que uns 3 minutinhos, né, pra gente começar umas 7h05. O assunto propriamente dito, e todo mundo sair convidando por aí as pessoas pra gente começar a comentar como foi comigo desde o início, as coisas que eu repetiria, as coisas que eu não faria de novo mesmo, pra gente ressignificar muita coisa, né? Sou a Eva, estou aqui para simplificar a odonto, para tirar tantos medos e anseios que quem se formou recentemente sente e facilitar o dia a dia clínico para você ter uma carreira de sucesso, para você conseguir esse sonhado objetivo de ter um consultório, de ter uma clínica, de ter os seus sonhos realizados, de viver da odontologia, porque quando a gente faz odonto a gente quer viver dela, né? E a gente vê tanta coisa acontecendo, tantos empecilhos, a gente sente tanto medo, tanta angústia, tanta pressa. E aí a gente acaba atropelando tudo, fazendo tudo do avesso. Mas agora a gente vai colocar as coisas no lugar, centralizar. Vamos pontuar onde eu errei, onde eu acertei, onde eu poderia ter feito diferente. Compartilhar com vocês todas essas experiências. E qualquer coisa vocês vão conversando comigo, as dúvidas, as curiosidades e a gente vai interagindo, certo? Primeiro de tudo, a gente vai entender o que é um erro para quem faz odonto, né? A gente vende um serviço e esse serviço a gente precifica por um procedimento específico baseado, né? Na nossa região, mas também precifica pelo nosso tempo. A gente vende o nosso tempo. Então, se eu tô com um paciente e eu passo X horas com ele, eu vou vender aquelas X horas que eu estive com ele. Então, se eu puder oferecer o meu máximo, eu vou ser coerente com o preço que eu vou cobrar, certo? Então, se a gente perde tempo, a gente perde dinheiro. E quem quer perder dinheiro? Ninguém. E talvez, se eu soubesse disso tudo que aconteceu, se eu soubesse que iria passar por tantas coisas no caminho, das coisas que eu tenho hoje, com certeza eu chegaria mais rápido e chegaria mais tranquila. Porque quando eu me formei no final de 2016, tá? Me formei com 21 anos. Eu era muito nova, eu era jovem, eu era insegura, eu não tinha grana. Não tinha dinheiro mesmo. Eu só tinha um sonho que era fazer dar certo. E eu sempre fui assim. Coloquei na minha cabeça que eu iria fazer dar certo. Só que como a gente consegue dar certo na odontologia quando você se forma? Quando a gente não tem paciência, quando a gente não tem segurança, quando a gente não tem onde atender, porque a faculdade não ensina isso, tá? A faculdade ensina você ser bom tecnicamente, você ser excelente. Treina em fazer restaurações, em fazer exodontias, em fazer procedimentos técnicos. Mas a faculdade por si só não te prepara para você ser um empreendedor. Porque odontologia é você ser um empreendedor. E você tem que saber conduzir as situações além
do mocho odontológico. Além de você saber atender corretamente, de você fazer os procedimentos da forma correta, além de você atender o seu paciente da forma mais coerente, mas você precisa também administrar o que você compra, administrar aqueles materiais específicos que são bons e aqueles que não são bons, a administrar os seus equipos, a saber de uma manutenção, a saber montar um consultório. Gente, quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que eu precisava comprar para montar meu consultório. Eu só sabia dos materiais que eu precisava ter para realizar meus procedimentos. Mas eu não sabia manusear uma autoclave. Na minha época, eu não sei agora, mas na minha época, quem colocava os materiais para esterilizar era um funcionário da instituição e a gente já pegava estéreo. E quando você se forma, quando você não tem ninguém, como é que você faz isso? E aí veio esse misto de sensações, de agonia, de não saber como conduzir, de não saber como montar, de achar tudo tão distante que eu acabei atropelando as coisas. Eu vou contar um pouquinho das coisas que eu fiz, brevemente, mas a gente vai pontuar. Eu pontuei 6 erros pra gente comentar aqui e também vou comentar com vocês os acertos, porque é interessante, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A gente pontuar os nossos acertos. Essa live vai ficar salva. Se você acha pertinente que seu amigo, colega que faz odonto, que tá recém-formado, precisa assistir, você já manda pra ele, tá certo? Então vamos lá. Assim que eu me formei, eu fiquei agoniada para atender. Eu não sabia onde atender, gente. E aí eu saí falando com um com o outro. Eu fiz um currículo, se chama Lattes na época, e aí eu fiz da maneira que dava e saí levando nas clínicas odontológicas mesmo, subia nas recepções, entregava mão a mão, pra pelo menos eu ter onde atender. Eu sabia que algumas clínicas atendiam por diária ou por porcentagem, e como eu não tinha nada, o que viesse estava excelente. E aí vai o erro número 1. A gente não pode aceitar qualquer coisa. E também, nenhum dono de clínica, hoje eu enxergo isso como gestora, nenhum dono de clínica vai te contratar pelo currículo que entrega. Ou é muito difícil isso acontecer, lógico. Mas um dono de clínica talvez te contrate por uma indicação. Um dono de clínica te... Opa, temos fogos aqui. Um dono de clínica vai te contratar, talvez pela sua apresentação, da maneira que você chega, eu quero conversar com fulaninho de tal, e aí você começa a dialogar e a mostrar que você tem jeito com o paciente, que você tem coerência, que você tem vontade de fazer dar certo. Então, talvez um dono de clínica vai te contratar dessa maneira. E foi assim, de fato, que eu fui contratada em algumas clínicas, por indicação. Eu comecei a falar com alguns colegas que eu tinha me formado, conhecia uns proprietários de umas clínicas odontológicas, popular zona mesmo. Eu trabalhei em clínica popular muito mesmo. Não foi um erro, não considero como erro, mas aí a gente vai entrar a fundo e entender o porquê não é um erro. Porque há situações que isso não é conveniente, tá certo? Mas aí eu fui contratada nessas clínicas e na época eu fui contratada numa clínica de Arapiraca, em Maceió, era a mesma clínica que tinha aqui em Arapiraca. E aí eu também fui contratada, uma dentista me viu atendendo lá em Maceió, nessa clínica, que era uma dentista parceira, mais na frente que eu, com certeza. E aí ela me indicou para outra clínica em União dos Palmares. E essa de União dos Palmares era a mesma clínica de Penedo. Pense comigo, eu atendi Arapiraca, Maceió, União dos Palmares e Penedo. E isso numa semana. O que eu tinha era um carro e um sonho, viu? Era o que eu tinha. E aí, esse carro rodava tudo. Resumindo, eu cheguei mesmo a ganhar muito pouco. Muito pouco e atender muita gente. Mas eu não atendia de qualquer jeito. E aí, esse foi o meu acerto. Eu não estava ligada ao dinheiro, não naquele momento, mas eu atendia meu paciente como se aquele consultório, naquela clínica popular, fosse meu, como fosse um paciente que estivesse ali valendo a minha vida. Eu atendia de forma
coerente, sensata. Infelizmente, alguns lugares, algumas clínicas populares, eles pregam algo que, quando a gente sai da faculdade, a gente não concorda. Alguns lugares são realmente insalubres. E, inclusive, teve um lugar em específico, eu não vou falar nome, lógico, que eu fui pra fazer uma diária por indicação de um colega. E quando eu cheguei lá, eu vi um monte de coisa errada, materiais que não estavam estéreis, enfim, um monte de coisa. E mesmo sendo recém-formada, mesmo estando desesperada pra ganhar dinheiro, aquilo ali, naquele ambiente, eu não fiquei. Eu fui embora na mesma hora. Então, eu não fiz aquilo que eu não acreditava. E aí, esse é um acerto número 1. Se você for trabalhar em qualquer lugar, seja clínica popular, seja num lugar que você não goste, mas você vai porque você precisa, você quer aprender, né? Você tá lá, mas você vai dar o seu melhor. Você vai enxergar o seu paciente como se ele fosse seu, que de fato é. E não vai olhar naquele primeiro momento quanto você vai ganhar. Porque estar ali naquela condição, recebendo X, foi uma escolha sua. Seu paciente não teve culpa. Então, você tem que fazer o seu melhor mesmo. Se formou, tem que fazer dar certo, tem que dar o melhor. Então, erro número 1, sair entregando o currículo por aí a todo custo, achando que vai dar bom. Não vai, você tem que ir devagarzinho, se comunicando, pedindo indicações, conversando com outros colegas, vestir uma roupagem que te dê segurança, e isso vai fazer você chegar um pouquinho mais rápido. E aí depois, beleza, eu comecei a trabalhava, ganhava pouco, mas o que eu ganhava eu juntava. E aí os pacientes começaram a gostar de mim, os pacientes começaram a ver que eu era alguém legal, né, de atender. Profissionalmente, com certeza eu tinha muitas inseguranças e medos. Gente, inexperiência gera medo. Eu tinha acabado de me formar. Tudo que eu fazia era com o professor do lado. Então, como se formar e se sentir segura? É inevitável a insegurança. Mas, se você faz uma faculdade com uma base sólida, se você se dedica na sua graduação, aí você fica confortável em atender e fazer o básico. Outra coisa, não é para fazer tudo não, tá? Um dentista, quando sai da faculdade, se você não gosta de tudo, não faz tudo. Eu tenho uma história muito legal para contar. E os meus pacientes sabem disso. Eu não faço nada relacionado a canal. Nada de endodontia. Aqui na clínica nós temos um especialista para fazer toda a parte de canal. E desde a época que eu era recém-formada, que os donos de clínica querem alguém que faça tudo, né? Que seja um dentista, que seja tudão. Que o paciente chegue e saia de lá com o tratamento realizado, porque no final das contas, a maioria desses donos dessas clínicas populares querem o dinheirinho. Mas quem faz tudo não faz nada. E na faculdade, na época da faculdade, eu tive uma intercorrência com a paciente fazendo canal. E aquilo me agoniou, me frustrou. Eu saí da faculdade sabendo que eu não iria nunca fazer canal na minha vida. E exatamente isso eu fiz. Eu não faço canal. Eu encaminho um canal para alguém que sabe fazer corretamente. Então não é porque você recém-formou, tá no mercado de trabalho, tá querendo emprego. Não é porque o dono da clínica ou onde você colocou o currículo quer que você faça tudo, que você vai fazer tudo. Porque se você não sabe fazer algo especificamente, você não precisa fazer. A odontologia não se resume a lentes, a facetas, a harmonização orofacial e a cirurgia bucomaxilofacial. Então, se em algum momento na graduação você não se identificou com alguma especialidade, você não precisa fazer essa especialidade se você não gosta, se você não sabe. A gente tem a tendência a não gostar daquilo que a gente não sabe. Então, se você não gosta, provavelmente é porque você não sabe. Então, você não precisa fazer. Você tem que escolher muito bem o seu nicho. Você tem que escolher aquilo que você quer. Ah, Eva, mas como eu vou escolher se eu sair da faculdade agora e eu não tenho mão? Perfeita colocação. Comece a fazer devagar. Atende devagar. Não precisa sair por aí atendendo o mundo, não. Se você não tem essa segurança, né? Outra coisa muito importante, atender todo mundo.
Se o seu perfil não é de atender todo tipo de paciente, adulto, criança, bebezinho, você não precisa atender. Vocês começam a entender que é o seguinte, você está dizendo que eu tenho que escolher o que atender, que eu tenho que escolher o que fazer, e eu me formei agora e eu não me vejo nessa condição. E é justamente esse o objetivo da live, eu te mostrar o real caminho. Não é porque você não sabe, não é porque você não tem, no momento, paciente, nem que caminho seguir, que você precisa fazer aquilo que você não quer. Um dentista de valor, ele enxerga suas limitações, capricha naquilo que ele quer fazer e vai para jogo. Você já se imaginou, você recém-formado, inseguro, né, pela inexperiência, fazendo uma restauração em 10 minutos e uma restauração em 40 minutos, 1 hora? Qual a restauração você vai fazer mais bem feita mesmo? Com certeza de 40 a 1 hora. Então, como você quer criar habilidade, nome, autoridade, se você está se dispondo a atender esse escassel de gente de toda forma, de qualquer maneira, com qualquer material? E saibam de uma coisa, e esse é um pulo do gato para quem está trabalhando nesses lugares. Paciente sempre vai associar o procedimento, seja positivo ou negativo, nunca à clínica que ele foi. Ele vai associar a você que está atendendo. Então, saiba muito bem conduzir os seus atendimentos e aquilo que você quer fazer para você. É o seu nome que está em jogo. E a resposta disso, que foi o meu outro acerto, que nem quando eu estava nessas clínicas eu fazia canal, porque eu não gostava mesmo, eu não sabia. Os pacientes vieram até a mim. Eu passei 1 ano atendendo nessas clínicas, juntando uma grana. O dinheiro que eu ganhava, que era pouquíssimo, tá, gente? Era assim, muito pouco. Eu investia, estava fazendo curso de atualização, até porque eu não tinha grana para fazer uma especialização. Os meus outros irmãos estavam na faculdade, morando em Maceió. Era uma responsabilidade gigantesca para os meus pais. E então eu tinha que ralar e pagar meus estudos mesmo, e ok, porque o que os meus pais tinham para me dar, assim, ofertar, foi o suficiente. Então, juntei uma grana legal, atendi 1 ano nessas clínicas, seletivei certinho os lugares que eu iria atender, como eu iria atender, o que eu iria fazer, né? Definia esses nichos, e aí eu tive a coragem de locar um turno num consultório já todo montado. E o medo? E o medo de não ter paciente? Eu não tinha paciente mesmo, não. E a angústia? E precificar? Quanto? Se a gente não sabe. A gente não sabe quanto precificar, e a gente também não sabe se merece aquele valor. Porque a gente se vê tão pequenininho, tão lá embaixo, que a gente acha que qualquer coisa serve. E aí, erro número, nem sei, me perdi, mas esse é um erro. Achar que você merece pouco, porque você acha que você não sabe, ou que você não é bom, ou que você não tá ainda no alto como outros colegas que você acompanha está. Comparação, meus amigos, não te leva a lugar nenhum, tá? Tem muita gente com a vida perfeita aqui no Instagram que não é tão perfeita assim. Então, se você já não tá legal, se você já não tá se enxergando muito bem, acompanha quem você quer admirar. Alguém que te inspire, que seja humilde, que não ache ou não venda a ideia que a odontologia é nadar em rios de dinheiro assim que se forma. Porque não é. A gente precisa devagarzinho, pé no chão, humildade, caminhando, alavancando as escadinhas até chegar no topo, até chegar no seu objetivo. E qual é o nosso objetivo? Simplificar a odontologia, ter um consultório de sucesso, ter um consultório que se sustente
viver da odontologia e proporcionar aos nossos conforto. Basicamente, eu acho que é isso que a maioria quer e era isso que eu queria. Tá, então, identificamos que a gente não precisa ter pressa, que a gente não precisa e não vai atender em qualquer lugar, fazer coisas que vai de encontro àquilo que a gente acredita. Identificamos que a gente não precisa fazer tudo ou atender todo mundo. E agora que a gente começou a ter uma leve confiança, a gente tem que colocar os 2 pezinhos no chão e saber que a gente saiu sem saber de tudo. E quando você chegar com um caso e se ver sozinho, dizer, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Aí você vai ter que ser humilde e você vai ter que conversar com o seu colega e perguntar, fulaninho, você que teve mais experiência em ver casos específicos, vamos trocar uma ideia aqui e ver o diagnóstico correto? O que é que eu faço com esse paciente? Estudar um caso não é vergonhoso. Sentir insegurança em algum caso não é vergonhoso. Gente, eu tenho um grupo de estudo. Eu fiz especialização em ortodontia, sou formada há 8 anos, sou gestora de clínica, mas ainda assim as dúvidas acontecem. E aí eu pergunto um professor, e eu pergunto um colega de turma, e aí eu sento, pego o artigo, pego o livro, estudo, cada paciente para mim é único. E aí tento elaborar um plano de diagnóstico para cada paciente, para aquele paciente que eu tenho dúvida. Então a dúvida é sempre, gente. Então vocês acham que porque vocês recém-formaram ou porque vocês estão na faculdade, vocês não vão sair preparados e vocês nunca vão ter dúvidas? Então humildade. A gente tem que ser humilde. E perguntar. Não sabe, pergunta. Viu algum colega que você gosta, que se inspira nele, fala. Faz essa comunicação, se comunica com o outro, diz que gosta daquilo que você vê, aprende com o outro. E isso é tão bom, essa troca. E ela sempre vai existir. E isso sempre vai te levar a lugares incríveis, tá? Então, definimos isso. Cheguei na parte da minha vida que eu subloquei um consultório. E aí, onde foi que eu errei, meus amigos? Eu não cobrava os meus pacientes. Eu achava que não dava certo, achava que não era justo. Meu Deus, eu vou cobrar isso na limpeza. Como? Não é isso tudo. Minimizava a coisa. E é um erro muito grande, porque aí você acaba, se você cobra muito pouco e você tem um consultório para pagar, um aluguel, um material, você acaba tendo que diminuir aonde? Para tirar pelo menos um dinheirinho. Em qualidade de material, que é a única maneira que você tem de lucrar. Ou senão você vai estar perdendo dinheiro, ou tirando dinheiro do seu bolso para pagar alguma coisa. Então, não diminui a tua qualidade de trabalho por achar que o outro não vai te valorizar ou que o outro não vai conseguir chegar a esse ponto que você quer. Treine o seu olhar e o seu pensamento. Porque quando o paciente está ali, lógico que tem paciente que chega ali pelo valor. Isso é claro, em qualquer lugar, né? Porque é um comércio. Mas ele quer o melhor. Coloca uma coisa na sua cabeça. O paciente que está na sua frente, ele quer o melhor. Ele quer a solução do problema dele. E se você faz uma restauração no paciente e ele passa 5 anos, 6, 7, 8 anos com a mesma restauração, meu amigo, isso ganha para ele um valor absurdo. Ele vai dizer, rapaz, fiz uma restauração há tantos anos e ela tá até hoje na minha boca. Agora faz uma restauração que cai com uma semana pra tu ver. Lógico que há exceções, tudo pode acontecer na vida, mas isso é só um exemplo daquilo que você não pode minimizar. A sua qualidade de trabalho, o seu tempo de trabalho. Então, recém-formou, tá formadinho, eu sei que você sabe fazer uma restauração. Então, não se disponha a fazer uma restauração em 5 minutos, em 8 minutos, atender 40 pessoas, como eu fiz, porque isso bagunça a sua cabeça de uma maneira muito louca. A sua cabeça, a sua habilidade, a sua percepção perante a odontologia te desanima, te coloca lá embaixo. Tu acha que não vai progredir, tu acha que a odontologia não vai fazer você viver bem.
E aí, vamos lá. Não fiz especialização de cara. Eu demorei 2 anos para fazer especialização. Primeiro porque eu não tinha segurança ainda da área que eu iria seguir. Não tinha segurança ainda no que eu queria fazer. Depois que eu não tinha dinheiro ainda, tive que juntar um capital legal, porque a especialização é cara, não só pelo custo. Na época tinha em Maceió só, então eu tinha que me deslocar, passar uma semana longe do consultório. Mas também foi um acerto. Então você aconselha demorar a fazer especialização? Olhe, eu aconselho sim. Se atualize, busque, entenda aquilo que o mercado quer de você. Entenda onde você se identifica. Para eu fazer odonto, foi ótimo, foi uma escolha, foi maravilhoso, me identifiquei, amei. Mas para eu fazer ortodontia, foi o que os meus pacientes estavam buscando para mim. Então, sentava com o paciente, doutora, eu acho que eu preciso de aparelho. Sentava com o paciente, doutora, olha aqui se eu tô precisando de aparelho. Então, eu comecei a ver que o meu nicho de paciente precisava muito de aparelho. Então, eu fiz ortodontia. Então, se o teu nicho de paciente for outro tratamento, for outra procura, for outra realidade e você se identifica com ela, mão na massa, vai para jogo. Tem capital, tem dinheiro, tem autoridade, tem onde atender, faz tua especialização, se aperfeiçoa, não para de estudar, vai pro jogo, mete a cara que vai dar certo. A odontologia é rentável, é uma profissão maravilhosa, então não te desanima. É só ir pra cima e entender o certo. Outra coisa muito legal para vocês saberem, mesmo que o lugar não seja seu, seja um consultório particular de algum amigo, seja uma clínica popular, seja o consultório do fulano de tal que pediu para você ir atender um dia, cuida como se fosse teu. Zelo é para existir, você tem que cuidar daquele ambiente e tem que cuidar como se fosse seu mesmo. Eu vejo muita gente e vi, né, muito dos meus colegas que dividiam o trabalho comigo, atender de qualquer jeito, gastar de qualquer maneira, fazer os materiais, não é meu mesmo, tá me pagando pouco e, sei lá, fazer algo totalmente errado. E de encontro àquilo que eu acho que seria certo. Então isso já mostra que tá errado. Certo é certo em qualquer lugar. Então faz o teu certo. Cuida do que é teu, mesmo não sendo que é seu. Preserva, evolui, progride. Então eu vou estar dando dinheiro pros outros, Você escolheu isso, então faz o certo. Se você escolheu trabalhar em tal lugar, você tem que fazer o certo. Certo é certo. E não se discute. Então, zelo no que não é teu. Tá trabalhando em algum lugar? Beleza, juntou dinheiro, cria autoridade, faz o próximo passo. Aluga um consultório de algum colega que tu conhece, que o consultório tá todo pronto, tá desocupado tais dias. E aí começa a chamar teus amigos, começa a chamar teus familiares. Pega o telefone e começa a fotografar teus casos pra tu ter prova que tu sabe fazer. E aí as pessoas precisam saber que você sabe fazer, então registra aquilo. Mas outra coisa muito importante, paciente não é vitrine. Pra você estar lá mostrando ele de qualquer jeito, pra você estar lá expondo a realidade dele de qualquer maneira, tem um jeito pra isso. Tem paciente meu que não gosta que eu fotografe os casos. Eu já errei muito, inclusive, isso. Eu acho que se rolar o feed lá pra baixo, vai ver muitas fotografias dos pacientes. Hoje eu evito. Hoje é o máximo um relato de caso, eu peço para ele se comunicar, preciso gravar um videozinho legal para ele contar a experiência que ele teve na clínica, no consultório, comigo, no tratamento realizado, porque paciente não é vitrine. Ele não tá ali para ser exposto da pior maneira. Então mostra depois, mostra o sorriso dele lindão, o quanto você realizou tudo, o quanto ele saiu satisfeito. As pessoas vão se conectar com isso, inclusive com o teu respeito perante isso. Não precisa firular muito no marketing. Mostra aquilo que é você. Você não precisa estar com o melhor figurino. Você precisa ponderar aquilo que você veste, até porque um consultório é um trabalho. Você não vai na igreja de todo jeito, né? Então se veste corretamente, se apresenta corretamente.
É incrível que eu falo aqui com as meninas aqui da clínica, né? Quando uma ou outra chega sem maquiagem, eu toda desarrumada, eu primeiro falo, eu entendo que você veio assim, você teve uma noite ruim, ou o que é que tá acontecendo. Ela explica, eu digo, ó, eu entendo, mas aqui as pessoas querem que você esteja bem. Vocês nunca me viram aqui sem maquiagem, vocês nunca me viram aqui sem um blush, vocês nunca me viram aqui desarrumada. No máximo, tristinha, no máximo com a rasteirinha, principalmente agora que tem um neném aqui nessa barriga. Mas a maneira que você se apresenta diz muito da responsabilidade que você tem como profissional no seu paciente. É o respeito que você tem com o seu paciente. Então, a maneira que você vai se apresentar é muito importante. Saiba se vestir, se portar, conversar com o seu paciente, respeita a dor dele. Olha, o paciente às vezes só quer ser ouvido. Então, você vai ser um pouco de psicólogo também nessa consulta. Saiba ouvir com sabedoria. Por exemplo, um exemplo muito bom. O que aconteceu hoje, que acontece sempre. Uma paciente tinha a indicação de fazer uma exodontia do dentinho, a gente conversou, comunicou e ela disse que não queria fazer porque estava menstruada. A gente sabe que pode fazer uma exodontia menstruada, a gente sabe disso, né? Daí, qual foi o meu posicionamento? Eu disse, não, vamos fazer agora, porque não tem nada a ver, é comprovado, e não sei o que. Não, eu disse, tá, fulaninha, tudo bem fazer exodontia menstruada, tá? Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum estudo que comprove, mas eu quero saber, primeiro, como você iria se sentir realizando esse procedimento estando menstruada? Com todas as coisinhas que tem na sua cabeça, você iria ficar legal? Você iria concordar? Você iria se sentir segura ou você iria ficar mais apreensiva? Porque se você ficar apreensiva, mesmo sabendo que não tem problema nenhum, eu prefiro não fazer agora. E a gente remarca para outro momento. Entende a comunicação com o Buda, com o paciente? A gente não precisa martelar na cabeça dele aquilo que a gente acredita, escrito feito pedra. A gente precisa entender o outro, gente, porque cada um é criado de uma maneira, com suas ideologias, com seus achados e com tudo. Enfim, subloquei um turno, continuei atendendo para os outros, até perceber que valia mais a pena trabalhar para mim. Mesmo muito pequena, mesmo insegura, mesmo sem muita grana. Mas sempre com o pezinho no chão. Eu não tirei tudo que eu tinha para apostar num consultório dos sonhos, com TV. Eu abri meu consultório sem TV, tá? As paredes eram todas brancas, não tinha nem tinta colorida, nem um cinzinha. Essas coisas foram vindo depois. Comecei a atender, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ver os pacientes aparecendo. E aí tudo que vinha, o que é que eu fazia? Eu voltava pro consultório. Nada era pra mim. Nada, gente. Eu não vivia de luxo, juro. Era muita relação. E tudo foi de volta, tudo foi reinvestido. Aí depois veio a TV, aí depois veio uma cozinha na parede, depois veio um spotzinho no teto pra a iluminação ficar diferente. E aí eu comecei a especialização. E é uma construção. E se eu fizesse, se você me perguntasse, eu faria diferente algumas coisas. Como eu falei, teria menos pressa, teria mais cautela, sublocava um turno logo em algum lugar, diminuiria essa angústia em querer fazer dar certo de qualquer jeito. Mas eu também sei que repetiria a relação. Sabia que eu iria repetir a maneira que eu iria atender dos locais que eu atendi. O paciente vai atrás de mim até hoje, viu? Desses lugares, dessas clínicas. Vieram até a mim. A doutora Eva, assim que eu vi que você se mudou de canto de tal, eu vim atrás de você, as meninas da recepção me passou onde você estava atendendo, e aí se criou um laço gigantesco entre os meus pacientes. E se eu pudesse falar alguma coisa pra vocês que vai te dar, você que recém se formou agora, ou que está na graduação, e que tá desesperado pra preencher esse tempo, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Que essa eu acho que é o pulo do gato final pra gente encerrar esse nosso momento. Tempo livre pra odontologia
é para produção de conteúdo, é para estudo de caso, nem que seja um relato de caso que você pegou no artigo, coloque a referência lá na foto, que você está estudando e você converse sobre determinado assunto para você explicar ao seu paciente sobre determinada coisa. Tempo livre é para produção de conteúdo, tempo livre é para ser investido em qualidade, tempo livre é para você enxergar a sua evolução como profissional, como gestão. Tem um monte de curso online falando sobre isso. Então, bota para estudar. Tem um monte de coisa para falar sobre diversos assuntos da odonto, então bota para fazer. Tempo livre não existe. Você não vai ficar ocioso, também não vai pegar qualquer coisa porque acha que tá com tempo livre demais. Investe em produção de conteúdo, em prova social, em prova daquilo que você sabe porque você sabe e não é porque você tem medo, porque todo mundo tem medo que você vai ser travado naquele momento. Então, para finalizar, acredite no seu potencial, seja honesto e coerente, busque os seus sonhos. A minha função aqui é só instruir a vocês que estão cheios de insegurança, a ter segurança no seu atendimento clínico, a ter segurança em viver a odontologia, em caminhar com sucesso. Não existe concorrente, existem meus colegas de profissão. Aqui na clínica é sempre super, hiper, mega aberto as portas para quem quer aprender. Então, não é de hoje que volta e meia chega um estagiário para me acompanhar, para ver o que eu faço, para aprender as coisas que eu aprendi durante esses anos, 8 anos atendendo. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, que eu tô aqui para responder vocês. Se não, vamos deixar. Que profissional incrível, emana energia que não tem igual. Ai, Silvane, você é maravilhosa, né? Você é uma princesa. A gente se conecta, as pessoas se conectam e não é assim por acaso que a gente se encontrou. Que live incrível. Ai, Clarinha, você é maravilhosa. Outra estudante da graduação que está aqui. Se ela está aqui, com certeza é porque ela não é só mais uma. Sempre tão bom te ouvir, Eva. Ai, Joana, muito obrigada por sempre estar aqui. Você é uma profissional incrível e eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais. E é isso, gente. Vamos encerrar a live. Manda para quem não assistiu, que precisa desse empurrãozinho, dessa percepção, dessa coisa que a gente vai chegar muito além. Semana que vem tem mais, eu vou me dispor a fazer live para vocês toda quarta-feira, toda semana e te impulsionar e te fazer acreditar nessa odontologia que eu acredito todos os dias e trabalho com ela todos os dias e vivo dela. Inclusive, irei criar esse nenenzinho que está na minha barriga através da odontologia. Então, eu acredito muito no potencial dela. Então, vamos juntos crescer, tá bom? A gente tem um grupo, né? Uma comunidade, na verdade, para dentistas. Eu vou deixar quando essa live encerrar nos stories o linkzinho, porque toda vez eu mando notificação sobre alguma coisa, sobre algo na semana, sobre um caso legal, sobre os nossos encontros semanais que irão acontecer. E é isso, tá bom? Um beijo, boa noite para todo mundo que me assistiu. Tchau!